E aí, tudo bem? Que bom que você chegou até aqui. Seja muito bem-vindo ao canal oficial da Igreja CI. A mensagem que você vai assistir ou ouvir agora, ela é do nosso culto de jovens, o Tamo Junto, que acontece todos os sábados às 20 horas. Antes de liberar a mensagem, eu quero pedir para você deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Deus abençoe você e aproveite. Valeu! Livro de Eclesiastes, capítulo de número 7, o verso de número 8, que já está lá na tela. Vamos ler junto? No 3. 1, 2, 3. Amém. Você crê nisso ou não? Você consegue acreditar nisso? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Deus. Te agradecemos pela noite de hoje. Te agradecemos pelo dia de hoje, Pai. Te agradecemos porque mais uma vez o Senhor tem sido fiel a nós e o Senhor nunca nega a si mesmo. Te pedimos, Pai, para que nesse momento o Senhor ministre a sua palavra aos nossos corações. Que não seja eu, que não seja a minha vontade, as minhas palavras, mas que seja o seu Espírito em nós nesta noite, Pai. Assim como o Senhor esteve conosco no meio dos louvores, no meio da adoração, esteja conosco agora, Espírito Santo, ministre aos nossos corações. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente? Eu quero falar com você hoje sobre o fim das coisas. E o fim das coisas é algo que às vezes nos amedronta muito, às vezes é algo que nos deixa com medo de muita coisa. Quer ver só uma coisa? Quem aqui tem medo do fim do mundo? Quem tem medo do fim do mundo? Da morte, de se vai ser um ataque zumbi, se vai ser um... Quem tem? Você tem um pouquinho de medo assim do fim do mundo, fim dos tempos? O que vai acontecer? O que vai ser? Uma coisa é fato, eu e você temos um certo tipo de medo, ou eu posso dizer então, um certo tipo de receio aos corajosos, das coisas que nós não sabemos como será. Afinal de contas, nós temos a palavra de Deus que nos explica, a palavra de Deus que nos fala, mas a Bíblia diz uma coisa para nós, que ninguém sabe o dia nem a hora. Ele virá, mas ninguém sabe o dia nem a hora. Ou seja, seremos pegos de surpresa, como em um de repente, o Senhor virá. E nós cantamos aqui, Maranata, e nós dizemos e oramos, Senhor, venha sobre nós, Senhor, volta para a terra. Quem aqui hoje, se Jesus voltasse, ia acabar com os seus problemas? Não? Você já está muito resolvidinho na tua vida? Levanta a mão, gente. Teus problemas iam acabar, assim, ia ter uns probleminha que iam resolver. Sabe aquele boleto que você olha assim na mesa, você pensa, cara, se Jesus voltasse. É ou não é verdade? Tem alguns problemas, tem algumas situações que eu enfrento no dia a dia, às vezes, que a minha oração, às vezes não é Jesus, me ajuda a resolver, é Jesus, o Senhor podia voltar agora, que ia resolver muitos dos meus problemas, e provavelmente dos seus também. Afinal de contas, quando Ele vier, não haverá mais problemas, não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais medo, fará nova todas as coisas. Então esse será o fim glorioso do nosso Senhor Jesus. Enquanto o fim não vem, nós lidamos com alguns fins, com alguns finais, e nós estamos chegando muito perto agora de o fim de ano. Mas talvez durante esse ano você passou por vários fins. Talvez durante esse ano você passou pelo fim de um relacionamento. Talvez durante esse ano você passou por um fim de um ciclo de amizades. Talvez durante esse ano você passou por um fim de estar encerrando a sua escola ou de estar finalizando a sua faculdade. Ou você enfrentou o fim, talvez, de um trabalho, de um emprego. Não sei, talvez, qual o fim você enfrentou nesse ano. Mas nós estamos chegando perto de um novo fim. O fim do ano. E uma coisa, meus irmãos, é fato, nós precisamos aprender a lidar com o fim das coisas. Existe uma dificuldade muito grande na maioria de nós de lidar com o fim das coisas. Se você está aqui, você já passou, por exemplo, pelo fim de um relacionamento, e não foi você que terminou, e não foi você que decidiu que aquele seria o fim. Se você foi pego de surpresa pelo fim de um relacionamento, você sabe a dor que é. Você precisa mudar a sua agenda, você precisa ligar para os seus amigos de novo, você precisa ligar para as suas amigas de novo, você precisa mudar o seu status no Instagram, você precisa retirar uma aliança, você precisa excluir um contato, eu não sei como você lida com o fim das coisas. Talvez você precisa passar em uma farmácia, comprar um lenço, é ou não é verdade? Sim ou não? Talvez você precisa atualizar as suas playlists de sofrência no Spotify. Eu não sei como você lida com o fim das coisas, mas de uma coisa eu sei e tenho certeza. Quando nós somos pegos de surpresa por algum fim, nós sentimos. Sentimos tristeza, sentimos medo, sentimos arrepio, sentimos repulsa, sentimos a vergonha. Algum momento da nossa vida, um fim nos surpreende.
E nós estamos chegando agora no fim de um ano, como eu disse para você. E o fim do ano é aquele momento onde nós celebramos, onde nós aproveitamos. Eu não sei você, mas eu gosto muito do clima de fim de ano. Você gosta do clima de fim de ano? Sabe aquele clima, tipo assim, tá meio todo mundo largado? Você sabe aquele climinha de fim de ano? Na empresa as coisas já começam a ir na marcha lenta, as coisas começam a ser tudo mais tranquilinho. Esses dias eu saí para almoçar com o Felipe e com o Thiago. Os caras não estão te deixando tocar, né, Felipe? Agora foi? Dá um dó maior aí, então. Caraca, que isso, cara? É Jesus voltando, faz de novo. A gente estava almoçando e eu estava falando para eles, cara, esse clima de fim de ano eu amo. Porque dia 28 de dezembro é meu aniversário. E eu amo celebrar o meu aniversário. Dia 25 de dezembro é o Natal. Eu amo o Natal. Dia 31 de dezembro para dia 1º de janeiro é a virada do ano. Eu amo essas festas, essas celebrações. E o fim de ano, cara, é aquele momento onde fica todo mundo mais na marcha lenta, todo mundo meio tipo assim, deixa para o ano que vem. Sabe aquele negócio? Quem aqui não vai começar alguma coisa para deixar para começar ano que vem? Levanta a mão. Eu já tenho várias. Tipo assim, larguei esse ano. Você tem alguma não? Levanta a mão, cara, por favor. Me ajuda. Não deixa eu ser o desistente sozinho. Sabe aquele negócio que você olha e você fala assim, deixa para o fim do ano. Deixa para o ano que vem. Deixa para depois. E por que eu estou falando isso para você? Porque nós estamos chegando no fim do ano. E nós precisamos mudar algumas coisas que nós estamos aprendendo a lidar com o fim. Porque, afinal de contas, uma coisa é fato na nossa vida. O que importa não é como a gente começa. O que importa de fato é como a gente termina. Fala isso comigo, não importa como eu começo. O que de fato importa é como eu termino. E talvez essa frase seja um pouco contraditória para você. Mas você já parou para perceber que geralmente uma amizade, quando ela acaba de uma forma trágica, você lembra das coisas boas que a pessoa fez por você ou você lembra da última conversa? Nunca mais olha na minha cara. É ou não é verdade? Mas existe uma importância no começo das coisas. E geralmente no começo nós começamos bem. Se você está aqui hoje, você está namorando, você está noivo, você está casado, se você está aqui hoje, você está em algum relacionamento, você sabe que o começo de um relacionamento, ele é sempre glorioso, lindo, maravilhoso, empolgante, abençoado. Você sabe que o começo de um relacionamento, ele é aquele presentinho, aquele meu amor, que linda você está hoje, e que lindo seus olhos, e que lindo seu cabelo. É ou não é verdade? Depois você pode raspar o cabelo, que ele não vai perceber. É ou não é verdade? Depois, cara, você pode fazer o que você quiser que ela não vai perceber. Mas como não perder isso? Aproveitando a vida. E por que eu estou falando isso para você? Porque o começo, ele é muito lindo. No começo do trabalho, nas primeiras semanas do seu trabalho, você se entrega, você se dedica, você vai com a roupa que precisa ir. É ou não é verdade? Você se arruma. Depois, cara, passa um mês, passa um ano, passa 2 anos, cara, você está largado, relaxado, indo de chinelo, indo de bermuda, não está nem aí, tipo assim, você se sente o dono da empresa, porque as coisas vão acontecendo, o começo passa e a gente vai relaxando. É ou não é verdade? Ou eu estou sozinho nessa? É ou não é verdade? Sim ou não? Se alguém não te cobrar, se alguém não te falar, tipo assim, você vai relaxando. E o final do ano vai chegando e nós vamos ficando desse jeito, mais relaxado, mais tranquilão. E tem uma história na Bíblia, por exemplo, a história de Saul. Quando Saul ele é chamado para ser rei, ele é convocado para ser rei, Saul, a Bíblia vai dizer que ele era o mais bonito, o mais belo, os mais altos batiam nos seus ombros, ou seja, ele era o cara. Saul era provavelmente aquele cara forte, aquele cara alto, aquele cara, sabe, soldadão assim, aquele cara que toda mulher queria, aquele cara, pá, você tá aí não? Cadê as meninas que estão solteiras? Por isso que você está solteira, vai continuar solteira. Cadê os caras que estão solteiros? Estão solteiros também porque merecem. 2 desanimados, vai ficar solteiro. Deixa eu falar uma outra coisa para você. Saul era esse cara. E ele começa o seu ministério muito bem, ele começa o seu reinado muito bem. E de repente, conforme vai passando o tempo com o seu reinado, ele vai relaxando. Ele vai relaxando nas ordenanças do Senhor, ele vai relaxando naquilo que Deus havia mandado fazer. E por que eu estou falando isso para você, cara? Porque talvez, presta atenção nisso, no começo do ano você começou bem. E o tempo foi passando, as coisas foram acontecendo, e você foi largando um pouco, e você foi relaxando um pouco. E posso te falar uma coisa, cara, se nós não acordarmos para a vida, antes de chegar o fim, a gente passa vergonha.
Talvez no começo do ano você começou muito focado em algumas coisas. Talvez lá em janeiro as suas promessas, os seus planos, as coisas que você disse que iria fazer, você começou totalmente focado e foi passando os meses e foi se passando os dias e você foi relaxando. E hoje, cara, você está largado. Talvez no seu relacionamento, talvez na sua vida com Deus, talvez na sua vida com você mesmo. E a história de Saul é exatamente isso. Ele começa com o passar do tempo a largar as ordenanças do Senhor, a largar aquilo que Deus tinha convocado ele para ser. E o final dele é um fim trágico. Saul morre, presta atenção nisso, cara. Saul morre no meio de uma guerra, vendo todos os seus filhos mortos. E ele é atingido gravemente. E ele está com um escudeiro dele. E ele diz para o escudeiro dele: me mata, para que eles não venham e roubem o meu corpo e digam que mataram o rei, me mata. E o seu próprio escudeiro, o seu próprio soldado não o obedece. E você sabe que para um rei, cara, ele não ser correspondido com a obediência é algo completamente fora da cogitação. E ele morre exatamente assim, tirando a sua própria vida, porque o seu próprio soldado não o obedeceu. Alguns fins trágicos nós podemos ver na Bíblia, por exemplo, Golias. O grande Golias, aquele que nós conhecemos na Bíblia, que nós lemos, que estava lá enfrentando o exército de Deus, e ele diz: será que existe algum de vocês que pode vir contra mim e tem um fim trágico? O menor, o mais fraco, dá uma pedrada no meio da cabeça dele e ele morre. Nós olhamos para a Bíblia e nós vemos Judas. O que dizer de Judas? Cara, Judas é o mesmo cara que andou com Pedro, é o mesmo cara que andou com João, é o mesmo cara que andou com Tiago, é o mesmo cara que andou com todos os discípulos e estava onde Jesus estava e fazia as coisas que Jesus fazia junto com todos os discípulos, mas teve um fim trágico, porque eu e você, no meio do caminho, a gente relaxa. O maior problema, cara, meu e seu, no meio do caminho, no meio das semanas, no meio dos meses, no meio dos anos, no meio dos relacionamentos, no meio do trabalho, no meio da nossa vida, a gente relaxa. E esse é o nosso maior problema, porque quando nós relaxamos, nós começamos a fazer pequenas concessões que nos levam para o abismo. Ninguém começa traindo a esposa, começa com conversas que não deveria, conversa com olhares que não deveria. Ninguém começa roubando 10 mil reais na empresa, começa roubando 5 reais e ninguém dá falta, rouba 50 reais e ninguém dá falta, 100 reais e ninguém dá falta. Nós vamos fazendo pequenas concessões no passar do tempo, no passar da nossa vida. Sabe, deixa eu falar uma coisa para você: ninguém sai de um culto depois como esse, de ter um encontro com Jesus, de adorar ao Senhor, de levantar as suas mãos e começa a profanar Jesus ali do lado de fora. É no dia a dia que nós vamos negando a Cristo. É no dia a dia que nós vamos negando o chamado de Cristo na nossa vida. Você consegue entender isso que eu estou falando? E nós estamos chegando agora no fim de um ano, que eu não sei como está sendo esse fim para você. Eu não sei como está agora a situação real da sua vida. Eu não sei como você começou o ano, eu não sei como você está terminando o ano, mas de uma coisa eu tenho certeza: no meio desse ano, em algum momento, em alguma área, nós relaxamos. Em alguma área da nossa vida, durante esse ano, nós começamos a fazer pequenas concessões, que hoje colhemos os frutos. Quem lá em janeiro fez planos, fez sonhos, escreveu, se planejou e até agora está focado e não desistiu, colhe os frutos. Quem lá em janeiro fez sonhos, fez planos, escreveu coisas e desistiu, hoje colhe lágrimas. E por que eu estou falando isso para você? Cara, você precisa entender uma coisa: os dias passam, os anos passam. Talvez você se lembre de janeiro desse ano, do dia 1º de janeiro da sua virada de ano. Não sei onde você estava, com quem você estava. Talvez lá em Cabeçudas pulando as suas 7 ondinhas. Não é verdade? Não é? Com a sua cueca da sorte. Não sei como você começou esse ano, cara. Mas de uma coisa você tem certeza: como você está terminando esse ano. E o texto que nós lemos em Eclesiastes vai dizer que o fim das coisas é melhor do que o seu início. E tem gente que está tendo um final de ano muito pior do que o início. E aonde está, cara, essa palavra que Salomão escreveu? Aonde se cumpre essa palavra que Salomão escreveu? É que na nossa vida os dias passam, os anos passam, mas existe um grande fim. E esse grande fim, meu irmão, vai ser quando Cristo Jesus voltar. E talvez o que você está precisando hoje seja uma injeção de ânimo para continuar a sua vida, para continuar o ano, para encerrar esse ano. Afinal de contas, às vezes nós saímos muito afobados no começo, nós damos tudo que temos no começo e não sobra energia para o final. Uma coisa muito importante de nós nos lembrarmos é que a vida, ela não é uma corrida de 100 metros, a vida ela é uma grande maratona.
E tem gente que sai muito emocionado no começo e acaba o gás. Sai muito emocionado no começo e perde a vontade de viver. Uma coisa na nossa vida é fato, e nós precisamos nos atentar a isso. O que importa é como nós terminamos, mas o meio também importa, o início também importa, todos os momentos da nossa vida importam. E uma das coisas mais importantes que eu e você precisamos nos lembrar, no decorrer da nossa vida, no decorrer do tempo, no decorrer dos anos, cara, é que nós precisamos permanecer. Eu falei aqui no domingo, quando Deus nos deu a graça de pregar sobre permanecer, sobre insistir, sobre se manter firme naquilo que Deus prometeu. E agora eu trago para você esse ensinamento de uma outra forma, mas que também pode ser aplicada na nossa vida. Talvez durante todo esse ano você enfrentou desafios e problemas e situações na sua vida que te fizeram desistir de muitas coisas, que te fizeram desistir de algumas coisas. E uma coisa, meu irmão, é fato: eu e você precisamos persistir, insistir. Nós precisamos ser resistência em um mundo onde as pessoas desistem rápido das coisas. Nós precisamos aprender a permanecer e não a retroceder. Se tem uma coisa que eu e você fazemos muito é retroceder. E quando você retrocede, você joga fora todo o trabalho que já foi feito. Você sabe qual é o maior problema de alguém que retrocede? É que coloca a perder tudo que construiu até aqui. Talvez esse ano não tenha sido o melhor ano da sua vida, mas até aqui você construiu muita coisa. Talvez essa semana não tenha sido a melhor semana da sua vida, mas até agora você construiu muita coisa. Quando eu e você retrocedemos, nós jogamos fora tudo que construímos. Quando eu e você voltamos atrás e nós falamos: olha, ano que vem eu vou fazer de novo, deixa quieto agora, a gente coloca tudo a perder. Sabe aquele cara que ele está no meio do caminho? E do meio do caminho até o fim é a mesma distância do que voltar lá no início. E talvez o teu pensamento hoje seja: cara, eu vou jogar tudo para cima e ano que vem eu começo de novo. Será que a gente não é inteligente o bastante de continuar da onde a gente parou? Talvez hoje, cara, o que você precisa não é desistir e jogar tudo para cima, é só permanecer. É não dar nenhum passo para frente, mas também não dar nenhum passo para trás, só permanece. Tem hora na vida, cara, tem momento na minha e na sua vida que de fato nós não temos força para avançar. Nós não temos força para continuar. Nós não temos força para dar o próximo passo, mas assim, busque força para pelo menos permanecer. Tem gente que chega no final desse ano precisando somente permanecer. Permaneça num relacionamento, permaneça na sua vida com Deus, permaneça nos seus sonhos, permaneça nos seus planos, não retroceda, não volte para trás. Talvez hoje você não tenha força para dar o próximo passo, mas permaneça. Não coloque tudo a perder, não jogue tudo para cima, porque muitas vezes eu e você retrocedemos e vemos tudo indo por água abaixo. E aí ano que vem é começar tudo de novo, e daqui a pouco é ter que construir tudo de novo, entenda? Talvez até hoje não deu tudo certo, mas pode dar certo. Você consegue entender isso? Você está aí, não? Talvez até agora as coisas não foram como você quis, não foram como você planejou, mas pode ser, mas pode melhorar. Então não retroceda, permaneça. Muitas vezes nós queremos colher os frutos, nós queremos colher e comemorar as coisas no meio da caminhada. A pergunta que eu te faço é: já acabou? Já acabou a tua vida, cara? Já acabou o teu ano? Já acabou os teus sonhos? Já acabou os teus planos? Já acabou a vontade que habita dentro de você? Tem uma frase que eu gosto muito de um grande filósofo que diz que só acaba quando termina. Olha que profundo isso. Tem coisa na vida, cara, que só acaba quando termina. Se tem fôlego nos pulmões, se tem brilho nos olhos, se tem um sorriso nos lábios, sabe? Talvez não seja o sorriso mais lindo, talvez não seja a vida mais bela, talvez não seja como você pensou que seria, talvez não está sendo conforme você escreveu no seu conto de fadas, mas deixa eu te falar uma coisa: ainda existe ar dentro dos seus pulmões, então permaneça, porque ainda não é o fim. Nós ainda temos mais uma milha para caminhar, nós ainda temos mais algumas coisas para fazer. Você sabe aquele tipo de cara que comemora antes da bandeirada final? Aquele cara que comemora antes de cruzar a linha de chegada? Ainda não é o fim. Tem uma coisa que muitas vezes nós fazemos e é celebrar no meio do caminho, e a celebração ela traz a sensação de missão cumprida, mas a pergunta que eu te faço é: a missão já está cumprida? E aí nós estamos vivendo a vida com sensações de êxito e não com o êxito.
Nós estamos vivendo a vida com sensações de vitória, mas nós ainda não alcançamos a vitória. Uma coisa é certa, meus irmãos, a nossa vitória está em Cristo Jesus, mas a vida é uma guerra. Ou é só a minha vida? Você passa por dificuldade ou não? Não? Então tá bom. Que bom, Deus te abençoe, viu? Inveja da sua vida. Você não passa por dificuldades, por problemas. Sabe aquela figurinha daquela mulherzinha sentada assim, ó? A vida do crente não é fácil. Cara, é a nossa vida. E uma coisa muito importante de nós aprendermos a lidar com esses problemas na vida é que só acaba quando termina. Fala para a pessoa que está do seu lado aí, fala para ela, cara, só acaba quando termina. Dá um chacoalhão nela assim, ó, fala assim, ó, só acaba quando termina. Só acaba quando termina, ainda não terminou, ainda não acabou. Só acaba quando termina. Porque no meio do caminho, cara, é como o piloto comemorar a vitória antes de passar pela linha de chegada. O meio do caminho é como um piloto que comemora a vitória antes de cruzar a linha de chegada. O meio do caminho é como, sei lá, um alpinista que ele comemora o recorde batido antes de começar a escalar. É como um maratonista que comemora a vitória no primeiro quilômetro, mas ainda existem muitos outros quilômetros. Você consegue entender isso? É como o lutador que comemora a vitória no primeiro golpe, mas o tempo ainda está rolando no relógio. O meio do caminho não é comemoração de vitória, o meio do caminho é trabalho, é agradecimento, é gratidão, mas é seguir a vida, é seguir o caminho. Uma coisa que eu e você precisamos aprender a ser é gratos. Você sabe, quando Jesus foi multiplicar os pães e os peixes, Ele não orou dizendo, Senhor, Deus, meu Pai, multiplica esses pães e esses peixes para eu dar de comer para o povo. Ele pega o pão, Ele pega o peixe, Ele olha para o céu e Ele diz, Senhor, graça te damos, e distribui. Tem coisa na vida que eu e você precisamos aprender a agradecer. Talvez não foi como você quis, talvez não foi como você sonhou. Senhor, graças te dou. Há quem diga que agradece que cresce. E uma coisa muito importante na nossa vida, nesses dias, cara, nós aprendermos a resistir no dia mau. Nós aprendermos que de fato só acaba quando termina. Nós estamos vivendo os dias, nós estamos vendo os meses passando, o ano se passando, as coisas acontecendo, o relógio girando, mas ainda não é o fim, nós ainda temos muita coisa para viver. Se nós formos se apegar a um ano, nós temos mais um mês para viver, mas eu estou falando aqui para você sobre uma vida. Se você está aqui, você tem no máximo 30, 40, 50 anos. Você tem pelo menos mais isso para viver, cara. Você tem pelo menos mais 30, 40, mais 50 anos para viver ainda na sua vida, mais 60 anos. E aí nós estamos vivendo a vida como se já fosse o fim. Nós estamos vivendo a vida como se nós já tivéssemos chegado no fim. E aí existem os sinais do fim. Os sinais do fim não é o cansaço. Os sinais do fim não é a dor nas costas que você sente, jovem de 25 anos. Sabe aquele cara que ele se abaixa assim, ó, ele levanta... Ai, minhas costas. Você tem um amigo assim, ó? Sabe aquele cara que ele já está cheio de problema com 25 anos, ele já anda assim, ó. Não tem alguém assim? Alguém tem um Dorflex aí? Caralho, minhas costas. Ó. É ele é assim. Tá até careca de tanto reclamar. O que eu estava falando mesmo? Das costas. Ah, dos sinais do fim. E aí tem uma coisa, que é o sinal do fim do ano. O sinal do fim do ano, o primeiro sinal do fim do ano. Eles iniciam o descongelamento do Roberto Carlos. É ou não é? Daqui a pouco você começa a ver o Roberto Carlos por aí. Ele ficou o ano todo sumido. Daqui a pouco ele aparece em algum momento por aí, né? Dando aquela mancadinha dele. O microfonezinho de lado. Daqui a pouco ele aparece na tela da sua TV. Ou então quando você está sentado na TV, ou quando você está andando em casa, você começa a ouvir aquele negocinho, ó. Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa. Já viu? É ou não é verdade? Porque esses são os sinais do fim do ano. E aí você começa a sentir aquele clima natalino. Sabe quando você anda na beira-rio, aí você começa a ver as decorações de Natal da nossa cidade. E aí você começa sinal do fim do ano. Você começa a fazer conta com a fatura do cartão para ver se dá para comprar presente para todo mundo. É ou não é verdade? Você começa a pensar, cara, tem que dar presente para fulano. Mas também tem que dar presente para ciclano. Mas também tem que dar...
Aí tem amigo secreto disso, tem amigo secreto daquilo. Aí começam as confraternizações de empresa, as confraternizações de família. Aí aparece aquela tia que há anos você nunca viu, sempre com a mesma piada, sempre com a mesma pergunta. Não tem ou não tem sinais do fim do ano? Cara, você está aí ou não? Eu não vou mais chamar o Cousin Black, eles roubam a energia da galera, aí quando eu vou pregar, não tem, os caras estão assim, ó. Vocês dançaram demais, gente. Olha lá, até o Gui tá lá, ó. O Gui tá sambando até agora. Ah, não é verdade, Gui. Ô Gui, eu tô chocado com o teu samba, cara. Caraca, Gui. Um dia eu quero ser assim. O negrão que habita dentro de mim precisa avivar. Cadê o Martin? Eu vi o Martin passando. Cadê o Martin? Cara, foi no banheiro. Tá vendo? O cara vai no banheiro no meio da mensagem. Além de chegar atrasado, vai no banheiro no meio da mensagem. Tava em casa. Vem, pode vir, pode vir. Uma salva de palmas pro Martin. Ô Martin, tu tinha que ter visto o Gui sambando, cara. Ele roubou o teu lugar. Era pra ter sido tu, cara. E aí, então, são esses sinais. Por exemplo, o sinal do fim dos tempos. Tipo, o Martin chegou atrasado e ia no banheiro agora. Tava em casa até agora, porque não foi no banheiro. Cara, eu amo tanto esse cara. Uma salva de palmas pro Martin. Mais uma salva de palmas pro Martin. Lindo, lindo. E aí nós começamos a ter os sinais do fim do ano, os sinais do fim das coisas. E aí eu falo com você uma coisa muito importante, cara. Esteja atento aos sinais do fim. Esteja atento aos sinais do fim. Posso te falar uma coisa, cara? Talvez o teu relacionamento está dando sinais que está chegando no fim. Talvez lá no seu trabalho está dando sinais de que está chegando no fim. Talvez a sua amizade com alguém, o seu relacionamento com alguém está dando sinais de que está chegando no fim. Talvez, cara, a sua vida com Deus está dando sinais de que está quase no fim. Sabe quando você está andando assim, engasopando? Sabe quando você está assim, é só mais um passo, é só mais uma milha, é só mais um centímetro, é só mais um quilômetro. E aí nós vamos vivendo com os sinais do fim, só que a gente não percebe, cara. Talvez a gente não percebe que no relacionamento a gente precisa demonstrar um pouco mais de amor para que não chegue o fim. Na nossa vida com Deus, nós precisamos nos achegar mais a Deus para que não chegue no fim. Talvez você experimentou durante esse ano o fim de algumas coisas. E talvez você lidou muito bem com o fim delas. Ou talvez você não consegue lidar até hoje com o fim delas. Mas esteja atento, cara, aos sinais do fim. Te falei agora sobre sinais do fim do ano. Mas e sinais do teu relacionamento, que não está mais sendo como foi um dia? E sinais da tua vida com Deus, que não é mais como foi um dia? E a sua dedicação com seus amigos, e a sua dedicação na igreja, e a sua dedicação com você mesmo, que não está mais sendo como já foi um dia. Esse é um sinal do fim. E posso te falar uma coisa? Se você não melhorar, o fim vai chegar. Se eu não melhorar com os sinais do fim que eu vejo, o fim vai chegar. E aí nós estamos vivendo atormentados com os dias, atormentados com os tempos, atormentados com a pressa, com a correria do dia a dia, sem dar atenção aos sinais do cansaço, aos sinais do desânimo, aos sinais do medo. Quantos sinais a minha e a sua vida nos dão? Quantos sinais o nosso corpo nos dá? Faz uns 3 meses atrás, uns 4 meses atrás, eu tava, sabe quando você fica com o olho piscando assim? Sabe quando você fica com o olho vibrando? Sabe aquelas bonecas ruins que fica com o olho assim? Ela não consegue nem ficar com o olho aberto, nem fechar, ela fica com o olho assim. Eu tava com o olho assim, cara. E aí eu falei pra Bia, amor, tá acontecendo alguma coisa? E aí ele ali, ele tem medo de morrer. Não, tu tem ainda. Volte ver, ele tá com medo de morrer. Aí eu falei pra ele, cara, meu olho tá assim, ó, piscando. O que pode ser? Tá formigando o braço? É infarto. É derrame. O médico dos médicos, né? Ninguém mandou tu vir tocar teclado. Tu podia ter ficado ali paradinho, tá vendo, cara? Mas se eu ficar aqui, tu fica chamando atenção. Aí eu fui no médico. Fiz um monte de exame, tirar sangue, aquela coisa toda. Aí a doutora falou pra mim, com quem você trabalha? Falei pra ela, doutora, se eu contar pra você com o que eu faço da minha vida. Ela falou, você anda muito cansado? Você anda muito ativo, fazendo muita coisa? Você anda pensando demais sem conseguir desligar a tua cabeça? Falei, doutora, veja o que é esse profeta. Eu recebo todas essas palavras na minha vida. Ela falou, cara, você precisa parar, senão o teu corpo vai te parar. E aí eu só relaxei.
Sabe assim, aquele negócio que tipo assim, tá todo mundo mandando. Deus proverá. É ou não é, Pedro? O Pedro vai estar no karaokê hoje, cara. Meu Deus! Cara, o Pedro canta demais. Um dia eu vou cantar igual o Pedro. Pedro, sabia que meu sonho é cantar e pregar? Tipo, agora eu poderia ter cantado. Lindamente, entendeu? Mas não sei. Não dá pra fazer tudo na vida também, né? Mas às vezes a gente podia fazer um pouquinho mais, né? Algumas coisinhas a mais. Mas o que eu tava falando mesmo? Do médico. Dos sinais do fim. Aí eu só parei de fazer algumas coisas. Eu só parei. Via os problemas, tipo assim, cara, tá bom, depois eu resolvo aquele. Vamos resolver esse primeiro. E aí parou. E aí, pra mim, aquilo foi um sinal que eu precisava parar. E talvez hoje, cara, você está tendo sinais de algumas coisas na sua vida que você precisa deixar. E posso te falar uma coisa? Tem coisa na nossa vida que se a gente levar pro ano que tá vindo, vai ser igual esse ano. Tem coisa na tua vida, cara, que se você carregar isso pro próximo ano que tá vindo, vai ser igual foi esse ano. Às vezes a gente carrega muita mágoa, muito rancor. Às vezes a gente carrega gente. Sabe aquele tipo de gente que só nos faz mal? Aquele tipo de gente que só nos leva para trás? Cara, se esse tipo de gente entrar com você no ano que vem, vai ser igual esse ano. Os problemas são os mesmos, as dificuldades vão ser as mesmas, os conflitos vão ser os mesmos. Eu não estou falando para você abandonar as pessoas, eu não estou falando para você abandonar os seus problemas, mas comece a dar atenção aos sinais. Se você quer viver um novo ano, de fato, com as promessas de Deus, comece a dar atenção para os sinais. Porque às vezes nós estamos vivendo a vida, e aqui eu prometo que eu encerro com você, que eu disse que eu ia ser rápido. Porque às vezes nós estamos vivendo a vida, deixando o nosso passado estragar o nosso futuro. E aí, existem pessoas que nos fizeram mal no passado. E aí, entra ano e sai ano, a gente leva essas pessoas junto com a gente. Tem mágoas que a gente carrega no nosso coração. Entra ano e sai ano, a gente leva essas mágoas junto com a gente. Existem medos que entra ano e sai ano, a gente leva esses medos junto com a gente. E aí nós estamos deixando o nosso passado minar e acabar com o nosso futuro. Nós estamos deixando o nosso passado sabotar o nosso presente, porque a gente pensa que vai dar conta, porque a gente pensa que vai dar tudo certo, porque a gente pensa que não, ele vai mudar, ele vai melhorar, eu vou fazer isso, aquela conversa, aquele não sei o quê. E aí nós estamos levando os mesmos problemas desse ano para o ano que vem, que foram os mesmos do ano passado, que foram os mesmos do ano retrasado, que são os mesmos há muito e muito tempo na nossa vida. E hoje, cara, Deus está te dando uma palavra. Se você quer viver um novo ano, uma nova vida, comece a ver novas coisas, comece a abrir novos horizontes, porque as mesmas coisas te levam para os mesmos lugares, os mesmos erros têm as mesmas consequências, os mesmos sofrimentos, as mesmas dificuldades, as mesmas provações. Você quer começar a viver algo novo em Deus, comece a ter atitudes novas, atitudes extraordinárias, resultados extraordinários. E às vezes nós estamos vivendo a vida do jeito que dá, e entra ano e sai ano e é tudo igual. E talvez hoje você precisa dar atenção a alguns sinais. Eu não sei quais são os sinais que a vida está te apresentando, cara. Eu não sei quais estão sendo os sinais dos fins das coisas na sua vida. Mas uma coisa eu te garanto: tem muita coisa na nossa vida que pode melhorar e está dando sinal. O fim das coisas é melhor do que o seu início. Nós estamos chegando no fim de um ano, cara. O fim desse ano pode ser muito melhor do que o fim do ano passado. O fim desse ano pode ser muito melhor do que o seu mês de janeiro. O seu ano que vem, o seu daqui 10 anos, daqui 50 anos. Cara, uma coisa é fato: quando eu e você melhoramos e mudamos, a vida só responde às suas atitudes. Quando Cristo morreu em uma cruz por mim e por você, foi para nos dar uma nova chance, uma nova vida, novas oportunidades. E será que a gente está fazendo valer a pena a morte de Cristo na cruz por nós? Ou será que a gente está vivendo nos mesmos erros, os mesmos problemas, as mesmas falhas?